Olá, falando a respeito de funções de data e hora. O Excel armazena dados como números de série sequenciais para que eles possam ser usados em cálculos. Por padrão, 1º de janeiro de 1900 é um número de série 1 e 1º de maio de 2011 é um número de série 40.664, porque está 40.664 dias após 1º de janeiro de 1900. Já quando trabalhamos com horas no Excel, o mesmo entende que uma hora é o mesmo que 1/24 do dia. Ou seja, internamente no Excel, uma hora corresponde a 0,041666. Dessa forma, o Excel expressa a hora como uma fração decimal de um dia de 24 horas, obtendo um número de 0 e 1. Por exemplo, para meia-noite é atribuído o valor 0, de forma que meio-dia será 0,5. Então, vamos ver algumas funções. A função hoje, ela retorna o número de série da data atual. O número de série é o código de data-hora usado pela Microsoft Excel para cálculos de data e hora. Se o formato da célula era geral antes de a função ser inserida, o resultado será formatado como uma data. Então, vamos ver. Igual, hoje. Então, hoje, 27/9/2017. A função agora retorna o número de série sequencial da data e hora atuais. Se o formato da célula também era geral antes de a função ser inserida, o resultado será formatado como uma data. Então, agora, 27/9/2017, às 16h07. Data. Retorna um número de série sequencial que representa uma determinada data. Então, é a mesma coisa. Se o formato da célula era geral antes de a função ser inserida, o resultado será formatado como uma data. Caso isso não acontecesse, ele traria o número de série. Então, a gente vai usar essa célula como referência para poder calcular com a fórmula do dia, mês e ano. Então, fica assim, data, o ano 2017, ponto e vírgula, mês 9, ponto e vírgula, dia 27, fecha parênteses, enter. O dia. Ele vai retornar o dia de uma data representado por um número de série. O dia ele é dado como um inteiro que varia de 1 a 31. Então, a fórmula é assim: dia, número de série, como eu havia falado, nós vamos usar essa célula aqui. Está em formato de data, mas é uma série trazida pelo Excel. Enter. Dia 27. O mês. A mesma coisa, vamos usar o número de série, mês 9. E o ano. Reparem que todas as vezes que eu aperto o Enter, o horário aqui dessa célula com a fórmula agora é atualizado. Função dia da semana. Ela retorna o dia da semana correspondente a uma data. O dia é dado como um inteiro, variando de 1 a 7, por padrão. Então, por exemplo, a data inicial, hoje. Vou colocar o dia de hoje, 27/9/2017. Da semana do dia 27, vamos descobrir qual é o dia. Então, a fórmula é dia, ponto da semana. Opa, apertei o Enter
o Enter sem querer, dia, ponto da semana, e vou selecionar a data aqui, essa célula. Fecha parênteses, Enter. Está em formato de data. Eu preciso mudar para o formato geral. Vejam. É o quarto dia da semana do dia 27, ou seja, quarta-feira. Função dias 360. Ela retorna o número de dias entre duas datas com base em um ano de 360 dias, que equivale a 12 meses de 30 dias. Usamos essa função para ajudar no cálculo de pagamentos. Se o sistema contábil da empresa estiver baseado em 12 meses de 30 dias. Então, como que vai ficar? Precisamos ter uma data inicial. Eu vou colocar dia 10/9/2017. E a data final, vou colocar dia 30/9. Vamos calcular a quantidade de dias. Então, a fórmula é dias 360, retorna o número de dias entre duas datas, com base em um ano de 360 dias, como eu havia falado, abre parênteses, data inicial, ponto e vírgula, data final, fecha parênteses, Enter. Então, seria 20 dias trabalhados. No caso, se fosse em uma empresa, se a gente fosse calcular o pagamento de algum funcionário, seriam 20 dias trabalhados. Número da semana. Retorna o número da semana de uma data específica. Por exemplo, a semana que contém 1º de janeiro é a primeira semana do ano e é numerada semana 1. Então, como que vai ficar? Eu quero... Vamos colocar a data de hoje, 27/9/2017. Número da semana, a fórmula é assim, ó. Semana, precisa ter o acento no U. Selecionamos a célula com a data e OK. Semana de número 39 do ano de 2017. Data M, função data M. Ela retorna um número de série de data, que é o número de meses indicado antes ou depois da data inicial. Usamos data M para calcular datas de liquidação ou datas de vencimento que caem no mesmo dia do mês da data de emissão. Então, como que a gente faz? A emissão foi feita no dia 3/9/2017. Temos o prazo de 3 meses para pagar. Vamos descobrir o dia de vencimento, então, de acordo com as informações que temos. Então, a fórmula é data M, abre parênteses, a gente seleciona a célula com a data de emissão, ponto e vírgula, a célula com a quantidade de meses, fecha parênteses, Enter. Vejam, veio em formato de número de série, a gente precisa formatar para a data. Opa! Data abreviada. Dia 3/12/2017, então, é o dia de vencimento
desta data aqui, da emissão do dia 3/9. Função fim mês. Retorna o último dia do mês antes ou depois de um dado número de meses. Então, vamos lá, é mais ou menos parecida. A emissão dia 7/4/2017. Temos 3 meses e o vencimento será dado pela fórmula fim mês, igualzinho está aqui. Selecionamos a primeira célula, ponto e vírgula, a célula com o número de meses. Formatamos para a data, abreviada. Então, o vencimento 31/7/2017. Com a emissão feita no dia 7/4, com o prazo de 3 meses para pagar, o último dia do mês, pelo período de 3 meses, vai ser no dia 31/7/2017. Temos também a função data-valor. Ela converte uma data armazenada como texto em um número de série que o Excel reconhece como data. Por exemplo, a fórmula data.valor, abre parênteses, aspas, 1/1/2008, fecha aspas, retorna 39.448, que é o número de série da data 1/1/2008. Quando a gente quiser saber, então, o número de série, a gente usa essa fórmula. O número de série retornado pela função pode ser diferente do exemplo anterior, dependendo das configurações de data do seu computador. Essa função é útil nos casos em que uma planilha contém datas em um formato de texto diferente, que você deseja filtrar, classificar ou formatar como datas ou usar em cálculos de data. Então, vamos lá. Igual data.valor, abre parênteses, todas as vezes que a gente inserir um texto, a gente precisa inserir entre aspas. Então, vai ser, 27 tracinho setembro tracinho 2017, fecha aspas e fecha parênteses. Enter. Então, esse é o número de série da data de hoje, 43.005. Função DataDiff. Essa função, ela não é documentada pelo Excel, ou seja, ela existe e funciona muito bem. No entanto, ela não faz parte da documentação. É muito útil para o cálculo de idades e tempo de serviço. Para esse tipo de função, a gente utiliza alguns tipos de fórmulas. Então, assim, a fórmula que usaremos é igual DataDiff, abre parênteses, data inicial, ponto e vírgula, data final, ponto e vírgula, o tipo entre aspas. Então, o tipo ele vai ser 5 tipos diferentes. O que é representado pela letra Y é o número de anos completos no período. Representado pela letra M é o número de meses completos no período. Pela letra D é o número de dias no período. Representado pela letra MD
retorna a quantidade de dias no último mês, após o último dia 15. YM retorna a quantidade de meses decorridos após o último aniversário. E YD retorna a quantidade de dias decorridos após o último aniversário. Então, eu vou fazer um cálculo de alguém que faz aniversário no dia que nasceu, né? No dia 7/4/92. A data de hoje, 27/9/2017. Então, eu quero saber a idade em anos através da função DataDiff. Então, DataDiff, abre parênteses, vou selecionar a primeira célula, que é a data de nascimento, ponto e vírgula, a segunda, que é a data de hoje, ponto e vírgula, e vou indicar o tipo. Como eu falei anteriormente, é representado por uma letra. E o que representa o número de anos completos no período é a letra Y. Então, entre aspas, Y, fecha parênteses, Enter. Essa pessoa tem 25 anos. Vamos saber agora a idade em meses. Igual, data, diff, célula com a data de nascimento, ponto e vírgula, célula com a data de hoje, ponto e vírgula, abre aspas. A letra que expressa o número de meses completos no período é M. Fecha aspas, fecha parênteses. 305 meses, de acordo com o número de série no Excel. Depois a gente vai converter para meses para saber quanto equivale. Idade em dias, igual a data, diff, célula com a data de nascimento, ponto e vírgula, célula com a data de hoje, ponto e vírgula, abre aspas, e o tipo que indica o número de dias no período é a letra D. Fecha aspas, fecha parênteses. Então, 9.304 de idade em dias. Vamos descobrir, de acordo com essas informações, o quanto equivale em dias, meses, em anos, meses e dias. Eu deixei aqui do lado exatamente a fórmula que a gente vai utilizar para fazer esse cálculo para facilitar, mas eu vou digitar para mostrar o passo a passo. Igual, DataDiff. Então, a gente precisa repetir tudo que a gente fez. B29, ponto e vírgula, B30, ponto e vírgula, Y entre aspas, e coloco entre aspas porque é a mensagem que eu quero que apareça após o cálculo ser feito. Então, a mensagem que eu quero que apareça é anos, vírgula, e novamente, DataDiff. Não pode esquecer das aspas nem dos espaços. B29, ponto e vírgula, B30, ponto e vírgula, abre aspas, Y. M, fecha parênteses, E, abre aspas, espaço meses,
e, abre aspas, data DIF, B29, B30, ponto e vírgula, MD, fecha aspas, fecha parênteses, e, aspas, espaço, dias, fecha aspas, e vou dar Enter. Olha que legal. O equivalente, então, a essa data de nascimento é 25 anos, 5 meses e 20 dias. Temos também a fórmula de dia de trabalho total, que retorna o número de dias úteis inteiros entre uma data inicial e uma data final. Os dias úteis excluem os fins de semana e qualquer datas identificadas em feriados. Use a fórmula dia-trabalho total para calcular os benefícios aos empregados que recebem com base no número de dias trabalhados durante um período específico. Então, eu deixei aqui preparada uma planilha com os feriados deste ano. A gente vai nomear essa planilha para feriados, para facilitar o entendimento. Feriados, todo em letra maiúscula, Enter. Então, vamos lá. Dia de trabalho total. A data inicial vai ser dia 1º de 2017. O vencimento vai ser no dia 31/12/2017. Então, a quantidade de dias úteis, como que a gente vai fazer? É igual à fórmula dia, trabalho total, essa terceira fórmula que aparece aqui para gente. Vou selecionar a célula, a data inicial, ponto e vírgula, data final, ponto e vírgula, e vou escrever feriados. Fecha parênteses. Deu um erro na fórmula. Bom, então temos 260 dias úteis, contando com os feriados do dia 1º de 2017 ao dia 31/12/2017, temos então 260 dias. Bom, essa versão do Excel não precisaria ter nomeado essa planilha com feriados, porque ele já vem atualizado. Então, a gente só indica a fórmula dia, trabalho total e as células com a data inicial e a data final. Temos também a função dia-trabalho. Os dias úteis excluem fins de semana e qualquer data identificados como feriado. A gente usa essa fórmula dia-trabalho para excluir os finais de semana, feriados e calcular as datas de vencimento da fatura, horas de entrega esperadas ou número de dias de trabalho executado. Então, como que fica? Data inicial, dia 14/5/2017, por exemplo.
O prazo de entrega é de até 60 dias. Vamos ver qual é a data final para o prazo de entrega. Por exemplo, dia trabalho, essa primeira fórmula, igual a data inicial, ponto e vírgula, o prazo, fecha parênteses e enter. Vem em formato de número de série, a gente precisa formatar então para data abreviada. O prazo final, dia 4/8/2017. Temos também a função hora, que retorna a hora de um valor de tempo. A hora é retornada como um inteiro, variando de 0, que é meia-noite, às 23, que é 11 horas da noite. Então, as horas trabalhadas precisam estar em horas, minutos e segundos. Por exemplo, 4 horas, 20 minutos e 42 segundos. Vamos ver quantas horas inteiras tem. Então, a fórmula é igual hora. Selecionamos essa célula e Enter. Temos 4 horas inteiras. Minutos. 4 horas, 35 minutos, 20 segundos. Igual a minuto. Selecionamos o número de série, que está em formato de hora mesmo. 35 minutos. E segundos. Horas trabalhadas, 8, 45 minutos, 12 segundos. Igual a segundo. Selecionamos o número de série, fecha parênteses, Enter. 12 segundos. Para a gente inserir a data ou a hora atual em uma célula, a gente pode utilizar algumas teclas de atalho, como, por exemplo, Ctrl+, que insere a data atual do sistema, e Ctrl+Shift, que insere a hora atual do sistema também. Se algumas funções como dia trabalho total e dia trabalho não estiverem disponíveis e retornarem o erro jogo da velha, nome, instale e carregue o suplemento ferramentas de análise. Para isso, a gente precisa fazer o seguinte: clicar no menu arquivo, que é esse aqui, em seguida opções. Na janela de opções, a gente clica aqui em suplementos. Opção gerenciar. A gente vai em ferramentas de análise e clica em OK. No meu já estava instalado esse suplemento ferramentas de análise, mas caso no Excel de vocês não esteja, precisa fazer isso.